Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos 2 até o 10. E destacamos o versículo 2, que diz assim: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O tema de hoje é: o nosso Deus é o mesmo de Moisés e Elias. Sem dúvida, foi uma grande experiência para Pedro, Tiago e João. Aliás, Jesus costumava convidar Pedro, Tiago e João para muitas das suas situações de teologia, onde apareciam algumas coisas importantes. Mas ele não estava desprezando os outros discípulos. Ele só queria que Pedro, Tiago e João participassem mais assiduamente da programação que ele tinha aqui no mundo. Mais tarde, Pedro, Tiago e João e os outros discípulos se tornaram apóstolos quando Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo veio sobre eles. Então eles foram enviados ao mundo da época para pregar o Santo Evangelho. Mas por que aparece Moisés e Elias? É a transfiguração de Cristo esse texto, e aparece Moisés e Elias. Moisés, ele foi encarregado por Deus, escolhido por Deus, para tirar o povo de Israel do Egito e conduzir pelo deserto até a terra prometida. Elias, ele foi encarregado da pregação do Evangelho, da lei e do Evangelho. Se por um lado Moisés foi incumbido por Deus também de escrever a lei e todas as orientações para o Estado de Israel, Elias, ele pregou a palavra. Então, por um lado, Moisés é a representação da palavra escrita e Elias é a representação da palavra falada. É claro que só tem dois ali junto com Jesus, e Jesus está conversando com eles. Não que Jesus desprezasse os demais, é claro que não. Tem coisas que nós não compreendemos. Assim também é em nossa vida, porque fulano ou fulana tem mais chances nesta vida do que muitas vezes nós. Ou o contrário, porque nós tivemos muito mais chance na vida, porque nós às vezes não merecemos, não fazemos muito mais do que os outros e temos mais oportunidades do que outros. Nós não vamos achar a resposta, mas podemos dizer que Deus sabe. Deus não está desprezando ninguém. O importante é saber que Ele dá oportunidade a todos para o arrependimento verdadeiro e para a fé. Ele dá oportunidade a todos a receber a graça que vem de Cristo sobre eles, sobre todos. Ele dá oportunidade igual a todos de serem salvos eternamente. E mesmo que a morte apareça, existe a ressurreição, a vida eterna junto com Deus. Então, as oportunidades, elas são para todos. Em alguns casos, algumas pessoas recebem mais do que outros. Como no caso, Pedro, Tiago e João receberam mais do que os outros discípulos. Assim como Deus confiou em Moisés e Elias e também outros profetas, assim Deus estava confiando a Pedro, Tiago e João e depois também os outros discípulos a palavra da salvação, o Santo Evangelho, a Boa Nova. E esta era a mensagem mais importante. Saber que Jesus Cristo estava lá na transfiguração, brilhando como o Deus verdadeiro. E ele mostrou isso em pequenos lances, a ideia de o que ele é tudo. Para os discípulos ouvirem e verem com os próprios olhos que toda a palavra de Deus estava unida em Cristo do Antigo Testamento. Mas eles também estariam unidos em Cristo no Novo Testamento. Jesus, ele só chamou Moisés e Elias.
Pedro, Tiago e João. Os outros ele não chamou para a transfiguração. E aí Deus Pai envolve todos numa nuvem com o seu Espírito e fala uma frase muito interessante. Este é o meu filho querido, eu tenho prazer nele, escutem o que ele diz. A salvação é escutar o que Cristo tem para nós. A salvação é crer que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. A salvação está baseada na obra de Cristo por nós na cruz do Calvário. Ele pagou todos os nossos pecados. Nós temos salvação em Cristo. Então nós não precisamos nos preocupar se fomos deixados para trás numa situação ou lucramos melhor na outra. Isso são coisas terrenas. O que nós podemos fazer é ouvir sempre a palavra do Senhor e pedir que Ele nos perdoe e nos alimente a nossa fé, nos dê muita sabedoria e também todas as coisas necessárias para a vida. Entregar-se nas mãos de Deus, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pedro, Tiago e João, dos nossos pais, nosso Deus. É o mesmo Deus. E por isso nós glorificamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, abençoe-nos para nós confiarmos sempre em Ti. Em nome de Jesus. Amém.